Obrigado a todos os participantes. Estou vendo que as pessoas estão chegando no webinar e vendo já algumas caras conhecidas que participaram do anterior. Só para avisar, esse encontro está sendo marcado, ele vai ser disponibilizado depois no nosso canal do YouTube. E, por favor, coloquem os microfones em mudo. Eu estou vendo que está todo mundo já em mudo, então não tem problema. E começar me apresentando. Meu nome é Antônio Henriques, eu sou um dos co-presidentes da Balsa e eu também sou cofundador de uma empresa que está na área de envelhecimento. Então, para mim, essa conversa ela tem uma motivação pessoal. São pessoas que eu venho acompanhando e que quando eu comecei a perguntar quem eu deveria convidar, vocês foram indicados. Então, estou muito feliz de poder ter essa conversa e também ver que no Brasil essa área tem crescido bastante. Sugeriram outros nomes, eu consegui me conectar com outras pessoas depois. Então, eu acho que é um tema muito rico para a gente discutir. E durante a nossa conversa, adoraria escutar também um pouco da perspectiva de vocês e como vocês têm visto o Brasil como uma potência emergente na área de ciência do envelhecimento também. Falar um pouco da Balsa. Então, a Balsa, para quem não conhece, é a Brazilian American Life Sciences Association, que é uma organização criada por brasileiros e para brasileiros aqui nos Estados Unidos, que trabalham na área de ciência da vida, mas com uma conexão muito forte com a comunidade do Brasil como algo criado com intenção de ajudar a trazer conhecimentos, trazer parcerias dos dois lados. A gente sempre fala que a gente não acredita na fuga de cérebro, a gente acredita no transporte de cérebro entre países. As pessoas que estão hoje no Brasil podem vir morar nos Estados Unidos em algum momento. A gente quer que a Balsa seja esse espaço de acolhimento e aceleração da carreira dessas pessoas aqui e que eventualmente vão para outros lugares do mundo, voltam para o Brasil, criam empresas entre os dois países. Esse é o nosso objetivo na Balsa. E para se manter em contato, acompanhar o que a gente faz, nós temos canais no Instagram, é o balsa.bio, também balsa.bio é a nossa página web. Se vocês procuram Balsa Brazilian Life Science Association no YouTube, vocês vão achar os nossos canais. E, por favor, se inscrevam na nossa newsletter. Lá a gente passa notícias, eventos. Quando esse webinar for disponibilizado online, vocês vão vê-lo lá e a gente consegue se conectar por aí. E a Balsa é um grupo sem fins lucrativos. Então, para quem tiver interesse em conhecer mais, se voluntariar, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, por favor, entrem em contato. E passando já para o tema, hoje a gente vai falar sobre envelhecimento. Achei super interessante que quando a gente começou a divulgar, foi pela primeira vez o evento no qual, com a divulgação no Instagram, a gente conseguiu mais de 100 seguidores em um dia. Então, é um evento que chama a atenção das pessoas e olhando os perfis, você vê que tem pessoas da área de educação física, pessoas da área mais científica, odontologia, pessoas que não estão em ciência. É um tema que une todos nós, né? Porque todos estamos envelhecendo. Então, acho que vai ser uma conversa bem legal. Quero passar da parte mais generalista, mais popular, para a parte mais científica, mas numa linguagem que atende a todo mundo, porque essa audiência ela é bastante diversa. E aí eu gostaria de chamar para, antes de começar a conversa, a gente tem o prazer de ter os consulados e embaixada do Brasil aqui nos Estados Unidos nos apoiando. E para cada webinar que a gente tem, nós convidamos um dos diplomatas, chefe dos setores de ciência e tecnologia, para nos apoiar, trazer um pouco essa visão da conexão do Brasil com os Estados Unidos. E na edição de hoje, a gente tem o prazer de ter o Júlio Jesus nos acompanhando, que é o diplomata-chefe desse setor aqui no Consulado de Boston. E aí eu gostaria de convidar o Júlio para contar um pouco para a gente sobre a importância de Boston em biotech e se ele tem visto algum movimento na área de envelhecimento aqui nessa área também. Obrigado, Júlio. Gostaria de começar agradecendo, tá, pelo convite e parabenizando o trabalho da Balsa. Entendo que vocês começaram recentemente aqui em Boston, né? Esse capítulo Boston, né? E são mais do que bem-vindos aqui à região. Cumprimento também o Lucas, o Marcelo, o professor Marcelo. Estou muito curioso também, né, para saber.
mais sobre o trabalho de vocês. O tema realmente ele envolve em todos os aspectos, né? Emotivamente, né? Todos nós conhecemos pessoas idosas, pessoas, e nós também, né? Vamos, à medida que vamos envelhecendo, né? Ficamos preocupados como a medicina pode nos ajudar, né? Enfim, eventos como este, Antônio, são fundamentais para dar visibilidade, né, para os talentos brasileiros e para fortalecer essa rede de colaboração, que é o que vocês propõem, né, na balsa entre o Brasil e os Estados Unidos. É, Você mencionou, eu sou o chefe do setor de ciência e tecnologia aqui do consulado em Boston, já estou aqui há 2 anos. É um ambiente sensacional, extraordinário, principalmente na área de biotecnologia. É, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o PDI, que é o Programa de Diplomacia da Inovação, né, que está aqui no meu background aqui. Legal. E esse programa, que existe desde 2017 no Itamaraty, ele tem como finalidade ampliar a presença do Brasil na esfera científica, combater estereótipos, né, e projetar uma imagem do Brasil como produtor de ciência e tecnologia de ponta, né. Nós dispomos atualmente de 60 setores de ciência e tecnologia, chamamos de SecTechs, né, espalhados aí pelo mundo na rede de embaixadas e consulados do Brasil. E eu diria que um objetivo fundamental nosso é a prospecção de oportunidades, identificação de parcerias e apoio à internacionalização de empresas brasileiras de base tecnológica. E eu gostaria de enfatizar um pouco a questão da promoção da imagem do Brasil no exterior, né? Muitas vezes temos estereótipos associados à imagem do nosso país e o Sectex tem essa função, né, de projetar essa imagem de um Brasil inovador. E eu gostaria de citar um exemplo rápido aqui, que foi um evento que eu participei na semana passada com o diretor do que seria a Agência de Promoção de Investimentos aqui de Massachusetts, né? E ele participou de um evento de promoção da aviação civil em, em Paris, se eu não me engano, no mês passado, né? Ele estava comentando sobre esse tema e perguntei se ele visitou o stand da Embraer. E, para surpresa dele, ele não sabia que a Embraer era uma empresa brasileira. E mas sabia o que que era a Embraer, já que você, Antônio, nós que estamos aqui nos Estados Unidos sabemos bem, essa rede de aviação civil aqui nos Estados Unidos usa muito os aviões da Embraer, né? Então foi uma oportunidade de esclarecer para ele que sim, é uma empresa brasileira, altamente tecnológica e digo mais, a Embraer X, né, que é o segmento de tecnologia disruptiva da Embraer, está aqui em Boston, tem presença aqui em Boston, né? Tem um representante aqui justamente para prospectar oportunidades, né? Então já é um ativo importante. Vou colocá-los em contato justamente para desenvolver essa imagem do Brasil. Mas é como você disse, né? A questão de Boston como um hub de biotecnologia é extraordinário, né? A gente tem aqui em Massachusetts centenas de empresas no setor de biotecnologia que empregam, segundo dados aí de 2022, cerca de 70 mil profissionais na área. Nós contamos aqui com grandes empresas, corporações farmacêuticas, né? Para citar, por exemplo, a Moderna, que está aqui, a Biogen, a Novartis, né? Sem contar nas universidades, né? Nas dezenas de instituições de pesquisa de alta tecnologia cujo destaque seria Harvard e MIT, mas não somente, né? Temos aqui muitas, muitas mesmo. E, e por fim, já encaminhando aqui para o final, né, dessa minha apresentação, eu queria enfatizar essa diáspora científica e tecnológica que temos aqui em Boston, né? Que é um ativo riquíssimo para o Brasil, né? Eles se congregam aqui, você sabe muito bem, no Pub Boston, né? Muitos cientistas participam do Pub Boston, que é o Pesquisadores e Universitários Brasileiros em Boston, né? Que é uma rede que tem um ativo fundamental para a nossa atuação aqui. É muito fácil você chefiar um SecTech,
quando o seu público já está organizado, que é o caso do Pub Boston, né? Então é muito fácil você propor iniciativas e conhecer o trabalho desses brasileiros, já que eles já se engajam naturalmente, justamente por serem uma comunidade muito coesa, né? E muito grande mesmo aqui na região. E, enfim, é, já concluindo aqui, eu desejo a todos um excelente webinar. O Consulado Geral em Boston está de portas abertas para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho. Se tiver tempo, posso, enfim, ao final mencionar mais algumas iniciativas que a gente tem feito aqui. E é isso. Bom webinar para todos. Fantástico, muito obrigado, Júlio. E no final eu vou te chamar para você também fazer as suas colocações finais e qualquer pergunta sobre o tema. Algo também, e para a gente é um privilégio ter vocês uma sorte ter vocês do nosso lado. E também eu queria mencionar que Boston tem grandes dos pesquisadores na área de longevidade, envelhecimento, que são grandes nomes da área. E aí, falando sobre isso, a gente vai conversar sobre um tema que afeta a todos nós, né? Eu acho que o Júlio falou bem, tem um lado emocional, é o envelhecimento. Por muito tempo, envelhecer foi visto como algo inevitável, um simples desgaste natural do corpo, mas como o Lucas e o Mori vão contar para a gente, os avanços recentes eles mostram que talvez possamos intervir nesse processo, adiando ou até revertendo alguns dos seus sinais. E essa conversa ela é urgente porque o mundo está envelhecendo, né? Pela primeira vez na história, já temos mais pessoas com 65 anos e acima de 65 anos do que crianças com menos de 5 anos. No Brasil, mais de 10% da população tem mais de 65 anos, e esse número deve dobrar nas próximas décadas. Aqui nos Estados Unidos, esse grupo já representa uma em cada 6 pessoas, e isso traz desafios enormes para os sistemas de saúde, previdência, mas também uma oportunidade de viver mais e viver melhor. Então, a ciência hoje não foca apenas no aumento no tempo de vida, né? Acho que longevidade foi um tema discutido muito no começo, mas as pessoas também querem ampliar os anos com saúde, com autonomia, com qualidade. E nos últimos anos, áreas como genética, biologia molecular, inteligência artificial têm se unido para entender esses mecanismos do envelhecimento e encontrar fontes para frear ou até revertê-lo. E hoje a gente tem a sorte de ter aqui conosco, conversando, dois cientistas brasileiros que estão na linha de frente dessa revolução científica. Então, o primeiro deles é o Luiz Camilo, ele é bioquímico e cientista da computação, com uma formação acadêmica com destaque internacional. Ele estudou medicina pré-clínica na Universidade de Cambridge, bioquímica na Brown University, e ele também estudou ciência da computação na Universidade de Oxford. Atualmente, ele é o líder da área de inteligência artificial da Shift Bioscience, no Reino Unido, que é uma startup que atua na vanguarda da biotecnologia do envelhecimento. Lá, o Lucas desenvolve algoritmos que integram o aprendizado de machine learning com biologia molecular para identificar intervenções genéticas seguras que promovam o rejuvenescimento celular. E depois eu vou pedir para o Lucas corrigir ou ampliar alguns pontos disso. Mas eu vou passar para o nosso segundo convidado, que é o Marcelo Mori, que ele é um biólogo e professor associado da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e uma das principais referências no Brasil em biologia molecular do envelhecimento. Ele é doutor em ciências biológicas pela Unifesp, com pós-doutorado realizado na Joslin Diabetes Center da Harvard Medical School e um estágio de pesquisa no Max Delbruck Center of Molecular Medicine na Alemanha. Desde 2016, ele lidera um grupo de pesquisa na Unicamp que investiga o papel do tecido adiposo, microRNAs e metabolismo energético no envelhecimento e nas doenças associadas à idade, como Alzheimer, obesidade e diabetes do tipo 2. Então a gente tem aqui um grupo muito importante que vai nos contar um pouco sobre envelhecimento, e eu queria começar com uma pergunta bem generalista e para que vocês contassem um pouco de como vocês entraram nessa área na qual vocês estão. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é por que nós envelhecemos? E como você chegou nessa área? Então, eu vou conversar com você primeiro, Mori, depois eu passo para o Lucas. Obrigado, Antônio. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui e, e dizer que essas oportunidades de intercâmbio, de conversa entre Brasil e Estados Unidos,
é algo que me motivou também ao longo da minha trajetória acadêmica, e me colocou nesse estágio que me permite estudar o envelhecimento e responder perguntas como essa. São perguntas fundamentais e que me motivam como cientista e como pessoa mesmo. Eu, antes de responder a pergunta, um pouquinho da minha trajetória, eu estudei na Unifesp, fiz doutorado na Unifesp, e desde da minha iniciação científica eu estudei o tecido adiposo como um tecido que não só controla funções metabólicas, de estoque, mas também tem um papel endócrino muito importante, né? E quando eu estava fazendo meu doutorado, um pesquisador aí em Boston, né, na Joslin Diabetes Center, o professor Ronald Kahn, ele publicou um trabalho na Science mostrando que a deficiência do receptor de insulina em adipócitos estendia o tempo de vida em até 20% de camundongos. E foi a primeira demonstração que modificações tecido específicas poderiam afetar o envelhecimento e a longevidade de um organismo vertebrado complexo como o camundongo. E isso me provocou, me fez querer entender mais como que o tecido adiposo pode controlar o processo de envelhecimento. Eu fui fazer o pós-doc no laboratório dele, em Boston, e aí eu não só comecei a desenvolver minha linha de pesquisa na interface entre metabolismo e envelhecimento, com foco no tecido adiposo, mas também foi nesse período, eu cheguei para fazer meu pós-doc em 2007. Foi um período muito profícuo na área de biologia do envelhecimento, né? É, em meados aí dos anos 2000, da primeira década aí do milênio, a gente teve grandes descobertas na área, né? E várias dessas descobertas vieram aí de grupos de Boston, David Sinclair, do Lenny Guarente e vários outros. E eu tive a oportunidade de participar de eventos aí que aconteceram nessa região, foram extremamente importantes para não só adquirir conhecimento, mas também me motivarem para eu desenvolver mais essa área de pesquisa. E aí, só um parênteses, essas iniciativas de interação entre pessoas em Boston, nos Estados Unidos, e também com o Brasil, a gente teve a oportunidade de inseminar, de começar embrionariamente o Pub Boston no período que eu estava aí. Então, é, eu tive contato com a Cristina Caldas, que talvez vocês conheçam, ela estava em Boston quando eu estava. A gente começou a discutir muito sobre essas conexões, e eu fico muito feliz que o Pub Boston tenha se desenvolvido, e agora iniciativas como a Balsa também estejam propiciando essas parcerias. Bom, e aí eu voltei para o Brasil. Desde então eu venho desenvolvendo pesquisas principalmente relacionadas com o papel do tecido adiposo no contexto do envelhecimento. Agora, respondendo a sua pergunta, Antônio, por que que nós envelhecemos? Enfim, é uma pergunta bastante ampla que talvez seja muito difícil a gente responder de uma forma sucinta. E também esse tipo de pergunta na biologia é complicada de responder. É uma pergunta de porquê é muito difícil a gente responder na biologia. Na biologia, a gente entende como um processo evolutivo, o processo, os fenótipos, né, as manifestações fenotípicas, elas normalmente têm um caráter adaptativo, né? E aí, para começar a responder essa pergunta, eu diria que o envelhecimento é um processo que ecologicamente e adaptativamente para a maior parte das espécies é um processo que faz sentido, que permite um equilíbrio ecológico que é necessário para a manutenção das espécies. Então,
como indivíduo, envelhecer é algo que a gente não deseja, né? Talvez envelhecer de uma forma a que a gente, com o passar do tempo, a gente vai perdendo as nossas capacidades e funções, né? Mas do ponto de vista do coletivo, da espécie, o envelhecimento, na maior parte das espécies e contextos ecológicos, faz todo sentido. Obrigado, Mori. Eu sei que essa é uma pergunta complicada. É, Lucas, passando para você, e para talvez não fazer a mesma pergunta, mas uma pergunta igualmente desafiadora, é possível reverter o envelhecimento? E conta um pouco da sua história para a gente, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer ao Antônio pelo convite e também prazer conhecer você, Júlio e Marcelo. Então, em termos do meu background, como foi a minha história em relacionamento à pesquisa sobre envelhecimento, foi relativamente simples. No primeiro ano de graduação em bioquímica nos Estados Unidos, em Brown, que é bem perto de Boston. Vários fins de semana eu pegava o Amtrak e ia até Boston. Mas eu tive a sorte de que um dos meus advisors no primeiro ano era justamente um dos principais professores de Brown que trabalhava nessa área de envelhecimento. Mais especificamente, ele trabalhava com as moscas de fruta, chamadas Drosophila, e ele estava tentando entender a relação entre algo que é coloquialmente chamado de genes que pulam, transposable elements, que eles aumentam a expressão conforme o envelhecimento e causam diversos tipos de dano no organismo. Então, no primeiro ano da faculdade, eu comecei a fazer pesquisa nessa área. E, além disso, eu sempre tive vontade de ter um impacto grande na área de saúde. Então, a parte de pesquisa óbvia a ser seguida é justamente parte do envelhecimento. Se você for ver hoje em dia, a maior parte das doenças tratadas nos hospitais, isso não só nos Estados Unidos e não só no Brasil, mas na maioria dos países, são doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, a área que eu teria o maior impacto seria justamente essa área de longevidade e de biologia do envelhecimento. Durante a faculdade, depois de mais ou menos um ano e meio, 2 anos trabalhando com as moscas, eu percebi que isso não era algo que eu gostaria de fazer a longo prazo. Foi bom aprender as técnicas de bioquímica laboratoriais, mas eu também tive a oportunidade em Brown de fazer diversas aulas nessa parte de ciência da computação. Então eu comecei a fazer pesquisa também sobre envelhecimento, mas focado mais nessa área de biologia, computacional. Eu comecei a trabalhar na área de relógios epigenéticos, tentando desenvolver algoritmos para prever a idade biológica das pessoas. E depois disso, eu comecei a fazer medicina em Cambridge, terminei metade do curso e comecei a trabalhar numa startup baseada aqui na Inglaterra chamada de Shift Bioscience. E o objetivo é justamente, como a próxima pergunta do Antônio, é tentar reverter o envelhecimento. A gente sabe que, pelo menos in vitro, é possível definitivamente reverter o envelhecimento. E em termos da principal evidência que nós temos sobre esse processo de reverter o envelhecimento, que até recentemente era algo que muitas pessoas não achavam ser possível, muitas vezes falar mesmo até em retardar o envelhecimento era algo visto como quase ficção científica até pouco tempo atrás. Falar em reverter envelhecimento era algo ainda maior. Mas existe uma tecnologia que a gente tem desde 2006, 2007, que foi desenvolvida por um pesquisador
no Japão chamados de Shinya Yamanaka, que é basicamente utilizando quatro proteínas, quatro fatores de transcrição, que quando você coloca em qualquer célula do corpo, você consegue transformar essa célula numa célula embriônica, uma célula tronco pluripotente. Ou seja, neurônios, células de músculo, células da pele, você consegue transformar em células tronco. Porém, uma coisa que perceberam mais recentemente, nos últimos 5 anos, é que um efeito colateral desse processo de transformar essas células especializadas em células-tronco é justamente essa reversão do envelhecimento. É, essas células específicas de pacientes com 60, 70, 80 anos de idade, depois desse processo que é chamado de reprogramação celular, em diversas formas de você medir a idade biológica, a idade dessas células troncos pluripotentes ou é zero, ou às vezes é menos alguns meses, que são células embrionárias. Então, a gente sabe que existe tecnologia que, pelo menos num tubo de ensaio, em células humanas, a gente consegue reverter o envelhecimento. Agora, tem vários grupos e várias empresas que estão tentando adaptar essa tecnologia para você conseguir fazer esse rejuvenescimento em vivo, em camundongos e, se tudo der certo, em humanos. Mas com certeza é possível reverter o envelhecimento. Pelo menos o rejuvenescimento celular. Fantástico. A gente vai passar para essa conversa depois sobre como traduzir isso para humanos, mas falando nesse processo de envelhecimento, eu sei que, Moura, você focou na gordura corporal, no tecido adiposo, para fazer os seus estudos relacionados a isso. Qual que é o papel da gordura corpórea no processo do envelhecimento e por que esse tecido, nesse processo, ele é mais importante do que ele parece? E se você puder fazer qualquer comparação com o que a gente está vendo com o Ozempic, com o GLP-1, e essas perguntas sobre será que é o primeiro medicamento anti-envelhecimento que nós temos, acho que seria bem interessante. Bom, como eu disse para vocês, a primeira evidência de que um tecido tinha capacidade e seria suficiente para determinar o tempo de vida foi a evidência lá do laboratório do Ron Kahn, mostrando que o nocauteamento do receptor de insulina em adipócitos pode levar ao aumento do tempo de vida. Isso surpreendeu até as pessoas que já estudavam tecido adiposo, que sabiam que tecido adiposo é um tecido importante na regulação da homeostase corporal. No meio da década de 90, foi descoberta a leptina e outras adipocinas, que são moléculas que são secretadas pelo tecido adiposo e sinalizam para outros tecidos, coordenando funções importantes do corpo, que precisam estar coordenadas com a disponibilidade energética, né? É, disponibilidade de energia, disponibilidade de nutrientes é algo fundamental para a função biológica de todos os organismos. E isso acaba controlando a taxa de reprodução, a taxa de reparo, a taxa de crescimento, e a taxa de envelhecimento. Então, a primeira evidência clara de que o envelhecimento poderia ser modificado foi uma evidência na década de 30, que, que mostrou que a restrição calórica, em certo grau, poderia estender o tempo de vida de roedores. Isso já mostrou que a modificação da dieta poderia ter um efeito no envelhecimento. Mas para o final do século passado, na década de 90, estudos seminais do grupo da Cynthia Canyon, que também é uma pesquisadora super importante e influente nessa área, mostraram que o nocauteamento
de um receptor de insulina em C. elegans, que é um nematóide de vida livre, que é muito estudado também nessa área de envelhecimento, conseguia duplicar o tempo de vida desse verme. E isso foi demonstrado depois, né, que esse receptor de insulina, assim como o receptor de insulina em humanos, também controla fenômenos metabólicos, e isso reforçava o fato de que o metabolismo e o envelhecimento estão intimamente ligados. E a gente sabe, hoje, as principais intervenções aí, é, não farmacológicas ou farmacológicas que em modelos experimentais conseguem afetar o tempo de vida e controlar o envelhecimento, são intervenções que afetam diretamente o metabolismo ou vias relacionadas com como a gente sente e como que a gente lida com nutrientes, né? Bom, tendo dito isso, o tecido adiposo é um tecido muito importante nesse controle metabólico. E por isso que ele, através de sinalização, através de moléculas, através de mobilização de nutrientes, de capacidade de estoque de nutrientes, é um tecido muito importante para controlar o envelhecimento. E aí, a gente sabe, há diversas evidências que a função do tecido adiposo, quanto mais preservada com a idade, melhor é em termos de saúde metabólica e saúde geral, né, do indivíduo idoso. A gente sabe que o tecido adiposo ele é muito importante, não só como estoque de energia, a gente precisa estocar energia no tecido adiposo, porque se a gente não tiver um tecido adiposo funcional, e disponível ali para estocar energia, essa energia vai ser estocada em outros tecidos que não são eficientes o suficiente para estocar energia, e isso causa vários problemas que levam ao processo de degeneração associado ao envelhecimento. Então, ter o tecido adiposo saudável por mais tempo é importante. E aí, respondendo a sua última pergunta, essa é uma perspectiva muito interessante do momento. A gente tem aí os análogos de GLP-1, que são muito efetivos na perda de peso e no controle metabólico, existem evidências surgindo aí, e eu tenho certeza que essas evidências vão se acumular com o tempo, de que esses medicamentos também podem ter um papel importante no processo de envelhecimento, na extensão do tempo de vida saudável. Mas ainda são estudos bem incipientes, a gente precisa de muito mais estudos para ter certeza se isso é verdade. Gostaria de só falar que na conferência que a gente está indo, chamada de ARDD, ano passado, tanto a Eli Lilly quanto a Novo Nordisk, que são as principais companhias farmacêuticas por trás desses GLP-1 é, agonists, estavam com uma presença bem boa e eles parecem que têm interesse também nessa área de longevidade. É fantástico. E com isso eles conseguem ajudar o resto da indústria e fazer as parcerias que a gente tanto precisa. Mas uma coisa importante que o Moro mencionou algumas vezes é o fato dessa preservação do tecido jovem ou rejuvenescido ou numa condição de saúde durante o envelhecimento. Isso é algo difícil de medir, né? Como que a gente encontra relógios que mostram que algum tecido numa pessoa que tem uma idade X tem uma idade menor. E eu sei que, Lucas, você trabalhou muito nisso, né? Com relógios epigenéticos e talvez até outros relógios. Qual que é a função e aonde que a gente está no desenvolvimento desses relógios para serem utilizados desde pessoas que querem saber qual a idade do meu cérebro, qual a idade do meu fígado, até essa idade média biológica. É possível chegar nisso? Então, essa é uma área de pesquisa que teve bastante desenvolvimento nos últimos 10 anos. E em termos de definição, é importante você entender exatamente o termo idade biológica. Idade biológica seria como se fosse a média de determinados parâmetros e variáveis em uma população referência.
Por exemplo, de maneira muito simples, a gente poderia fazer um relógio biológico, entre aspas, em pessoas de 0 a 20 anos, baseado em uma variável apenas, que é a altura. E se você for ver a correlação entre esse relógio biológico e a idade, você provavelmente teria uma correlação muito boa. Mas em termos de definição, você precisa lembrar que esse relógio biológico específico seria justamente mostrando que uma pessoa se pareceria com a média de uma pessoa nesse dataset de referência que você utilizou. Agora, mais recentemente, nos últimos 5 a 10 anos, pessoas e pesquisadores de várias universidades desenvolveram esses relógios biológicos que são muito mais complexos do que utilizando apenas uma variável, como eu mencionei, a altura. E existem diversos tipos de dados biológicos que podem ser utilizados como base para desenvolver um relógio biológico. Um dos mais estudados é algo chamado de metilação do DNA. A gente tem, na maioria das células do nosso corpo, exatamente o mesmo DNA, mas são células diferentes. Célula de pele, célula de fígado. E o que causa essa diferente expressão em termos da função e de como essas células aparentam é essa parte de epigenética. E uma boa parte da epigenética é a metilação do DNA, que é uma modificação química que você tem em algumas células e não em outras, que determina exatamente quais genes são ativados e quais não são ativados. E utilizando esses dados de metilação do DNA, a gente consegue com algoritmos relativamente simples, não são algoritmos muito complicados, você prevê a idade de uma pessoa com uma precisão bastante alta. Os principais relógios conseguem fazer isso com um erro geralmente mais ou menos 2 a 3 anos. E isso é algo muito interessante do ponto de vista de ciência básica, só que a parte mais interessante mesmo seria a aplicação desses relógios. Para a gente conseguir fazer algum estudo clínico na área de longevidade, um dos principais problemas é justamente o custo de você seguir um grupo grande de pessoas, 5, 10, 20 anos, e justamente ver mortalidade. Existem alguns estudos clínicos que fizeram isso para diversas condições, mas em termos de ser viável de forma financeira e também de tempo, é algo que é um pouco complicado. A solução para isso seria você ter um biomarcador do envelhecimento, ou seja, um relógio biológico que antes de você começar o estudo clínico, você conseguiria ter uma medição para ter uma baseline da idade biológica das pessoas e fazer um tratamento, digamos, por 6 meses, um ano, um período relativamente curto, e você depois medir de novo esse relógio biológico para ter uma noção se o tratamento é eficaz. Então, essa é justamente a maior área de aplicação. Agora, tem diversos tipos de relógio biológico, como eu mencionei, metilação é um dos principais, mas você consegue fazer relógios biológicos decentes utilizando proteínas do sangue, utilizando o microbioma também, utilizando dados de inflamação, utilizando fotos do seu rosto também, que é algo muito interessante e parece ser predizido de diversas doenças se você tiver uma idade maior do que a sua idade cronológica. Então, essa é uma área que está crescendo bastante e diversas companhias também estão criando testes direto para o consumidor que você consegue medir sua idade biológica. Que legal. Pergunta bem rápida para você. Você sabe a sua idade biológica? Então, depende do relógio. Depende do Tá. relógio. Eu medi a minha metilação e
na média, estava dando uns 2, 3 anos abaixo da minha idade cronológica. Falando já dessa tecnologia e voltado bem para sua área, eu vi que você estuda o Dicer ou Dicer, não sei como você chama. O que é esse Dicer e como ele se relaciona com obesidade, envelhecimento e microRNA? Bacana. Bom, então, de novo, voltando ali para o meu pós-doc, meu período ali em Boston, nesse processo de tentar entender como que o tecido adiposo controlava, o processo de envelhecimento, o que a gente observou é que com a idade, em camundongos, e depois a gente viu que acontecia a mesma coisa em humanos, e acontecia a mesma coisa em céleres, portanto, assim, do ponto de vista evolutivo, em espécies bem distantes, né? O que mostra conservação evolutiva e, portanto, importância biológica, a gente viu que a via que sintetiza microRNAs, que são esses RNAs pequenos, que são muito importantes no controle da expressão gênica. O Lucas estava mencionando controles epigenéticos através de metilação, né, que são formas também de ligar e desligar genes específicos. Os microRNAs, eles são também formas de você controlar a expressão gênica, ou seja, quanto daquele gene vai ser expresso em proteínas, através da ligação desses microRNAs com RNAs mensageiros alfa. Então, ele controla o balanço do proteoma celular, quanto que as proteínas vão ser expressas mais ou menos. Isso é fundamental para controlar a função celular. E aí a gente viu que esses microRNAs, essa via que produz esses microRNAs, diminuía em função à medida que os animais iam envelhecendo. E a gente viu que isso acontecia principalmente no tecido adiposo. E aí a gente foi estudar, e a gente mostrou que se a gente acelerasse esse processo de disfunção da biogênese de microRNA, através da deleção dessa enzima Dicer, que é uma enzima fundamental para a síntese de microRNAs, a gente acelerava o processo de envelhecimento nos camundongos. Então, acelerar esse processo de disfunção da biogênese de microRNA, especificamente em adipócitos, no tecido adiposo, acelera o processo de envelhecimento. E aí a gente começou a estudar também formas de estimular essa via. A gente viu que o exercício físico estimula essa via no tecido adiposo, a restrição calórica também promove essa via. E a gente mostrou que a restrição calórica, por exemplo, que estende o tempo de vida e promove efeitos metabólicos benéficos, depende da indução dessa via no tecido adiposo para promover esses efeitos. E aí a gente vem testando também moléculas que são capazes de ativar essa via no tecido adiposo, em outros tecidos também, e a gente mostra que essas moléculas têm um papel de estender o tempo de vida, de promover saúde metabólica, de proteger contra a obesidade, resistência à insulina e outras doenças associadas ao envelhecimento. Bom, por que que esses microRNAs são importantes no contexto do tecido adiposo? Porque eles regulam a função do tecido adiposo, e como a gente sabe, o tecido adiposo é importante para regular a função fisiológica do organismo como um todo e controlar o envelhecimento. Mas a gente viu também que o tecido adiposo é uma importante fonte de microRNAs que circulam no sangue. E esses microRNAs, nós e outros grupos mostraram que são capazes de circular no sangue, serem captados por células-alvo e regular a expressão gênica nessas células-alvo. Então, o tecido adiposo pode se comunicar com outros tecidos através desses microRNAs. E esses microRNAs, eles são carregados principalmente em vesículas extracelulares, que também são chamadas de exossomos. Também está bem em voga nessa área.
E a gente sabe, alguns estudos do nosso grupo e de outros grupos têm mostrado que essas vesículas extracelulares que contêm microRNAs, principalmente as vesículas oriundas do tecido adiposo, têm um papel importante no controle da função de outros tecidos. Tem um estudo bem interessante publicado na Cell Metabolism mostrando que essas vesículas extracelulares contendo microRNAs podem, inclusive, chegar no hipocampo e controlar a função cognitiva, e podem ter um impacto importante no processo da fisiopatologia da doença de Alzheimer. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que a gente tem estudado no laboratório. Então, por isso que o tecido adiposo e os microRNAs, em particular a enzima Dicer, que é a enzima que produz esses microRNAs, é tão importante nesse contexto e é uma das linhas de pesquisa que a gente vem investigando. Super interessante. Se eu tivesse mais tempo para conversar com você sobre como a perda de peso ou ganho de peso altera tudo isso em envelhecimento, eu adoraria, mas passando já, a gente está quase nos últimos 10 minutos. Acho que tem uma coisa muito interessante que acontece no campo de envelhecimento, que a gente não vê em outras áreas, é que a gente tem esse alinhamento de paciente e pesquisador junto, né? Você raramente vê uma pessoa que tem câncer e estuda câncer. E é interessante ver como às vezes você tem essa missão forte nesse tipo de pacientes, enquanto aqui está todo mundo envelhecendo e estudando envelhecimento. Então, eu queria perguntar para vocês se houve alguma coisa que vocês descobriram no laboratório ou leram que mudou o hábito de vocês. Ou se geralmente o que você lê, né, na drosófila ou em outro organismo não muda, ou se é difícil mudar mesmo esse hábito. Pode ser o Lucas primeiro. Olha, eu acho que em termos de evidência para mudança de hábitos, estudos clínicos em humanos é a principal parte de evidência de estudos para eu mudar alguma coisa. Por exemplo, eu tomo alguns suplementos, ômega 3, vitamina D e alguns outros tipos. Mas em termos de pesquisa mais básica, ciência mais básica, que faz eu ter alguma mudança de hábitos, baseada em um estudo bem grande que acontece todo ano, que se chama Interventions Testing Program, que em três grandes universidades nos Estados Unidos, eles utilizam camundongos com um background genético diverso e eles testam diversos remédios e diversos compostos para ver se tem algum tipo de extensão de longevidade. E é uma lista relativamente pequena até agora. Se não me engano, são perto de 10 a 15 compostos diferentes. Alguns são remédios que você precisa de prescrição, mas alguns são suplementos que eu tomo. Por exemplo, tem um chamado astaxantina, ou astaxantina, eu nem sei como pronunciar em português, mas é um suplemento que você consegue comprar em qualquer loja aqui na Inglaterra e nos Estados Unidos também, que é basicamente um pigmento que é achado em salmão. Então, aquela cor bem forte, laranja, ou às vezes até mesmo quase rosa, do salmão é em boa parte por causa desse composto. E tem diversos estudos em humanos sobre coisas relacionadas à saúde, mas em camundongos, nesse Interventions Testing Program, conseguiu estender vida em camundongos de forma robusta. Então, sempre quando eu tô lendo nessa parte de envelhecimento e pesquisa, sempre fica na minha cabeça como eu poderia aplicar isso na minha vida. Mas em termos de evidência, estudos clínicos em humanos é ainda o gold standard para mim. Legal. Depois todo mundo vai voltar no vídeo, anotar o que você está tomando e copiar. E você, Mori? Eu tô com o Lucas também. Eu acho que eu ainda estou aguardando estudos clínicos conclusivos para mudar, para tomar alguma coisa, para mudar o meu hábito. Eu sei que existem suplementos alimentares
que estão disponíveis, que não precisam de prescrição, mas ainda assim, eu acho que a gente precisa ser cauteloso, porque o uso desses suplementos de uma forma restrita pode causar alguns problemas indesejados e assim, eu sou um pouco mais cauteloso em relação a isso. Eu, para dizer que não tentei nada, eu já tentei fazer restrição calórica, mas você já deve imaginar que restrição calórica não é algo simples de fazer, então eu fiz por um período relativamente curto e eu faço atividade física frequente, que isso sim é algo demonstrado que promove saúde de diferentes maneiras, né? E, sim, eu estou aguardando ansiosamente pelo desenvolvimento pelos resultados de alguns estudos clínicos que têm um foco em doenças associadas ao envelhecimento, ao envelhecimento em si. Tem um bem, é, bem importante, que é o TAME, né, que vem explorando o efeito da metformina, que é um antidiabético bastante prescrito, e que já foi demonstrado em diferentes modelos estender o tempo de vida e promover saúde metabólica. Mas esse estudo clínico que, que acontece, se não me engano, desde 2015, vem acompanhando idosos que estão sendo tratados com metformina ou placebo, para ver se de fato a metformina tem um efeito benéfico nesse contexto. Existem dados preliminares com marcadores do envelhecimento, relógio epigenético, como o Lucas mencionou, e outros marcadores, mostrando, apontando para um efeito importante da metformina, mas ainda o estudo não é conclusivo e a metformina é um medicamento, né, que precisa ser prescrito por médico. Então, enfim, o que eu faço é atividade física e eu recomendo isso para todo mundo. Boa, boa. A gente vai seguir então. Antes de eu passar para o Júlio fazer o encerramento, queria que vocês compartilhassem, caso vocês tenham Twitter ou alguma ou X, né? Ou alguma outra forma para seguir e publiquem algumas coisas onde a gente pode seguir. E se vocês têm uma idade em mente na qual vocês querem dizer que já é suficiente. E pode ser o Lucas e a gente vai para o Muri. Olha, acho que em termos de idade suficiente, desde que eu esteja em saúde plena, eu acho que o ideal seria ter a opção cento e de. trinta. E- 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 É, acho que desde que esteja em saúde plena não tem idade. Mas em termos de social media, é o Lucas Camilo MD no X e no Instagram também, se alguém quiser me seguir. Obrigado, Lucas. Muri? Bom, eu gostaria de viver com saúde o máximo possível, não tenho um número, mas a ideia é tentar viver o máximo possível com saúde aqui, estudando para isso, vivendo para isso. É, e, eu acho que a gente está num momento interessante, né? Um momento de um ponto de inclinação aqui das pesquisas. Eu estou bem animado aí nos próximos anos, nas próximas décadas, para as novas descobertas nessa área. E em relação à social media, tem o Instagram do Lab, Lab Mori, Labe Mori. Lá a gente posta bastante coisa relacionada com envelhecimento, é o Instagram do laboratório. E no X também, Lab Mori, apesar de ser menos ativo. Se vocês quiserem ficar updated com o que a gente faz no laboratório, eu recomendo o Instagram. E tem Obrigado. as minhas mídias pessoais no LinkedIn, que é só achar lá Marcelo Mori, vocês devem me encontrar. Fechado. Júlio, considerações finais?
ou talvez a sua idade target. Sim, o tema é fascinante, né, Antônio? Eu tinha uma pergunta também, se der tempo, né, Claro, para vocês. É mais um comentário. No começo da apresentação, Antônio, você me perguntou sobre como é aqui em Boston, né? Essa questão da pesquisa. E eu me lembrei que eu conversei este ano, faz pouco tempo, com um jovem estudante brasileiro de Harvard que estava concluindo o mestrado. Se eu não me engano, a disciplina o campo de pesquisa é gerontologia. Eu queria só um comentário de vocês sobre esse termo, porque me chamou muita atenção ele explicando para mim, né, que sou leigo no assunto, é a questão de como essa abordagem multidisciplinar do envelhecimento, né? Vocês, obviamente, focaram muito nesse aspecto biológico, de pesquisas clínicas, da saúde, e ele me chamou a atenção para questões como políticas públicas, combate a preconceito, acessibilidade, e mais, ainda mais me chamou a atenção porque ele quis dar um enfoque no Brasil. Porque uma coisa são as sociedades avançadas, né, dos países desenvolvidos, onde a questão do envelhecimento tem sido abordado há mais tempo, e outra questão é o nosso país, né, com as dificuldades que a gente sabe. Então, eu queria só que vocês comentassem um pouco sobre essas abordagens, né, se for possível. E no mais, agradecer novamente e colocar-me à disposição de vocês para futuros eventos como esse. Muito obrigado. Eu posso comentar, Júlio, você tem toda a razão, e o estudante também toda a razão, de que o envelhecimento é algo extremamente multidisciplinar e que passa desde de aspectos sociais, econômicos, enfim. E até um estudo recente publicado por um grupo, um argentino que está trabalhando no Trinity College na Irlanda, mostrou a importância de aspectos socioeconômicos para o risco de doença de Alzheimer e outros parâmetros relacionados com o envelhecimento. Isso é bastante determinante na América Latina, é algo que está associado ao aumento proporcionalmente maior de, da prevalência de doença de Alzheimer na América Latina em relação a outras regiões do mundo. Então, de fato, o envelhecimento, e não só envelhecimento, mas, por exemplo, a obesidade e outras doenças crônicas degenerativas, tem um componente socioeconômico extremamente importante, né? E não é à toa que estender o tempo de vida, talvez a estratégia mais eficiente para estender o tempo de vida da população é com políticas públicas e maior acessibilidade, maior investimento em pessoas menos favorecidas, né? Então, eu acho que você tem toda a razão e o tema é extremamente pertinente. Eu acho que em termos de mudança demográfica, atualmente tem uma diferença entre economias mais avançadas como os Estados Unidos, Europa e o Brasil. Porém, é uma diferença que é menor do que eu imaginaria. E, além disso, também a mudança demográfica no Brasil está, de certa forma, espelhando o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, só que com um delay de alguns anos. Então, mesmo que seja algo que atualmente seja aplicado para os Estados Unidos e Europa, isso não quer dizer que não seja algo aplicável para o Brasil daqui a 5 anos, 10 anos. Em termos de políticas públicas, isso é importantíssimo, que se tudo der certo, em termos de extensão de vida saudável, as pessoas vivendo por mais tempo, uma coisa que vem à mente é a previdência. A previdência, se não for aumentada a idade da aposentadoria, vai estar quebrada no mundo inteiro. Isso não só no Brasil, Estados Unidos e Europa, mas em qualquer lugar, se as pessoas começarem a viver em média mais de 100 anos, 110 anos, a previdência terá que ser repensada.
Então, com certeza tem essa parte de política pública que é relevante nessa parte de envelhecimento. Ou se a inteligência artificial nos ajudar a não que não trabalhemos mais e não necessitemos mais disso. Mas essa é uma outra conversa futurista. Muito obrigado a todos vocês, Mori, Lucas, Júlio. Foi uma conversa super enriquecedora, bastante interessante. E a gente está bastante animado para continuar esse contato com vocês e continuar fazendo eventos como esses. Então, por favor, se inscrevam na nossa newsletter, nos sigam nas redes sociais e a gente se vê por aí nas próximas conversas por muitos anos, se tudo der certo. Um grande abraço.